Saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui no canal do Baixada Esporte para saber as últimas informações do time do Peixe neste sabadão, hoje, dia 24 de janeiro. Já estamos chegando no final do mês de janeiro, hein? 2026. Bom, vamos falar desse Santos, que acabou empatando com o Corinthians na última quinta-feira, não teve tempo hábil para treinar, o técnico Vojvoda começa a ficar preocupado, porque a equipe não conseguiu ainda se enquadrar naquilo que ele quer, as mudanças continuam sendo feitas, ele continua esperando o retorno do Neymar, do Bom Tempo e também do Tiquinho, para ter mais opções no time do Santos, mas enquanto isso, ele continua aí com o elenco trabalhando e trocando o time para buscar um equilíbrio na equipe para enfrentar o Red Bull Bragantino amanhã, lá na Arena do Corinthians. Hoje pela manhã aconteceu o treinamento no CT Rei Pelé, a delegação já embarcou para São Paulo, onde ficará hospedada aguardando o jogo de amanhã. Mudanças aconteceram no treinamento. Até agora, a gente tem dúvidas com relação àquilo que o Vojvoda vai colocar em campo, por aquilo que nós ficamos sabendo desse treinamento que aconteceu de manhã, o desenvolvimento do time, mudanças na zaga, mudanças do meio-campo, mudanças do comando de ataque, tudo em virtude daquilo que ele não gostou no jogo com o Corinthians. Alguns jogadores muito abaixo daquilo que ele esperava que pudessem produzir, e é lógico que outros jogadores estão pedindo passagem, estão querendo jogar, estão querendo entrar no time, e com isso o treinador acaba fazendo com que a equipe possa desenvolver melhor. E aí a gente vê mudanças uma atrás da outra, né? Porque a gente vê que o time necessita mesmo de alguns jogadores saírem da equipe e outros que estão pedindo passagem entrar no time. Hoje nós vimos aí uma equipe que treinou e aí a gente vê se pode ter outras alterações, né? Gabriel Brazão, Igor Vinícius mantido na lateral direita, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Luan Pérez, que muitas críticas caíram em cima do Zé Ivaldo, e muita gente perguntando por que o Luan Pérez não voltou como titular quando ele saiu do time, né, por contusão, acabou, quando retornou, perdendo a posição. E o Zé Ivaldo, no último compromisso, já não é de hoje que o Zé Ivaldo vem falhando. Agora, nesse jogo contra o Corinthians, ele, João Schmidt, jogadores que não atuaram bem, né, devem perder a posição para esse compromisso de amanhã. Aí teremos, provavelmente, a entrada do Gabriel Menino, que acabou entrando muito bem no segundo tempo da partida, agradou demais o torcedor e também a comissão técnica. Então, essa deve ser uma das alterações que Vojvoda deve fazer, a entrada do Gabriel Menino, com a presença do Ilharão, Zé Rafael, Roleiser, Gabriel, o Gabigol e o Barreal também, para poder fazer o lado esquerdo da equipe do Peixe. Mas tudo pode acontecer, um jogador que acabou treinando no segundo tempo e vem agradando, porque hoje ele está mais maduro, hoje ele está mais consciente daquilo que ele pode fazer, né? É um jogador que acabou adquirindo experiência quando teve aí essa temporada no América Mineiro, né? Depois na seleção boliviana. Hoje ele cresceu demais, hoje ele foi um jogador que saiu e deu certo nessa saída, né? Porque ele voltou mais tarimbado, com mais rodagem, e nesses últimos 2 jogos que ele entrou, agradou o técnico o Vojvoda, principalmente quando ele entrou pelo lado esquerdo, porque ele vinha fazendo, ele entrou no jogo com o Palmeiras, no lugar do Roleiser, no meio campo, né? Mas ali o que aconteceu é que ele entrou meio na fogueira e não conseguiu desempenhar bem, se bem que ele bateu de fora da área aquele chute lá que o goleiro do Palmeiras acabou salvando. Mas um jogo contra o Corinthians, ele entrou pelo lado esquerdo e acabou jogando muito bem. Pode ser que ele encontrou a sua posição na equipe, do lado esquerdo, onde o Santos hoje tem a necessidade de se ter um jogador com mais qualidade naquele setor. Mas a gente vai aguardar essa escalação, alterações podem acontecer, mais alterações, principalmente no ataque, né? A gente viu o Barreal treinando por ali, a gente viu também essas mudanças, mas pode acontecer dele entrar de novo com o Lautaro Dias, ou pode entrar com o Tassiano por ali,
tudo pode acontecer nessa equipe, mesmo porque o treinamento foi fechado, a gente não teve condições de ver tudo o treinamento, mas algumas informações que nós colhemos é as mudanças que podem ocorrer na equipe do Santos. É bom lembrar que o Santos vai ter uma parada dura pela frente, porque o Bragantino vem muito bem na competição, é uma equipe que vem pontuando, é um time que está lá na frente da tabela de classificação, e a gente sabe que o Bragantino, nos últimos jogos, vem surpreendendo, né? E essa surpresa do Bragantino mostra claramente que o Santos tem que ter mais volume de jogo para poder conseguir um resultado positivo. O Bragantino hoje é o primeiro colocado com 10 pontos na frente do Novo Horizontino e do Palmeiras, e o Santos hoje é o 8º colocado com 5 pontos. Quer dizer, diferença de 5 pontos do primeiro colocado. E é bom lembrar que essa rodada do campeonato, mais uma vez, tem tudo para mudar a tabela de classificação, porque a gente sabe que os 8 primeiros colocados vai ser a 5ª rodada, faltando depois mais 3 rodadas para encerrar o campeonato, a fase de classificação, né? O Santos tem pela frente aí o próprio Bragantino, na sequência pega o São Paulo, depois vai a Bauru enfrentar o Noroeste e joga na Vila contra a equipe do Velo Clube, a última participação. Então o Santos precisa abrir o olho para conseguir resultados importantes, principalmente esse jogo de amanhã. É um jogo fundamental para o Santos buscar a vitória, porque a sequência é complicada, né? A sequência contra o São Paulo, depois vem Campeonato Brasileiro, né? Não tem tempo de treinamento, e o técnico Vojvoda acaba tendo que fazer mudanças na equipe. Bom, na última coletiva, depois do empate contra o Corinthians, o Vojvoda reclamou mesmo, falou que o Santos deve contratar no mínimo mais 3 jogadores. É esse o posicionamento que a diretoria passou por ele. Depois do jogo, a gente viu claramente que houve lá dentro, né, da Vila conversas com o Alexandre Matos, com a diretoria, já tratando de novas contratações, porque o próprio presidente disse que não gostou do time e não vai mexer na comissão técnica. O que ele precisa mexer é nas contratações para dar peças para o treinador continuar o seu trabalho. Então, a diretoria agora saiu a campo, juntamente com o Alexandre Matos, né? Jogou para cima do colo dele a responsabilidade de ele buscar jogadores para reforçar o time. E uma das coisas que está acontecendo agora, é uma reviravolta que está acontecendo, é o caso do Michael. O Michael teve esse problema porque estava tudo acertado com o Flamengo e com o Michael, o Santos contratar e divulgar a contratação do jogador. Só que na hora de fechar tudo, colocar preto no branco, apareceu aquela dívida do Flamengo com o jogador. Praticamente 10 milhões que o Flamengo deve ao Michael, e o Michael não abriu mão, falou, não, peraí, eu quero o meu dinheiro. Aí o Flamengo quis passar essa dívida para o Santos. Ele falou, não tenho nada que ver com isso, a dívida é de vocês. Vocês que se acertam com o Michael, e aí a gente acerta o que foi combinado. Só que o Flamengo bateu o pé, não dá para pagar agora, a gente ia parcelar, o Michael não aceitou. Só que agora, o Michael é banco no Flamengo, é um jogador que quer atuar, é um jogador que está com o interesse de vir para o Santos, acima de tudo por aquilo que ele vê hoje, com o Neymar, com o Gabigol, o interesse do Santos nele, a possibilidade de se contratar mais jogadores e reforçar o time, empolgou o Michael e o seu empresário está tentando negociar a dívida com o Flamengo. Fazer com que o Flamengo possa pagar essa dívida e o Michael aceitar um parcelamento, porque aí ele é liberado, né? Aí ele acaba jogando, né? E aí a gente vê que melhora para o Santos e melhora para o próprio jogador que quer atuar nesse exato momento. Então, tudo pode acontecer, porque depende agora do jogador, né? Porque o Flamengo bateu o pé. Então, se o jogador abrir essa negociação, né, para poder resolver o problema, porque a informação é que a dívida que ele tem, o Flamengo tem com o Michael é de 2 milhões de euros, quase 12 milhões e 400 mil reais. Então, se o negócio chegar nessa situação do Michael abrir mão de um parcelamento ou redução dessa dívida, ele já vem para o Santos para reforçar. E é isso que a diretoria está fazendo. Agora a diretoria está, né, em cima do empresário dele
Porque o Michael vai ter um bom salário aqui, vai recuperar essa grana rapidamente e, além disso, vai jogar, vai ser titular, vai estar, né, como titular do time, ao contrário do Flamengo, que ele é banco. Então, isso daí pesa também, né? O jogador, ele não quer ficar no banco, ele quer jogar, ele quer ser titular. E o Michael tem tudo para isso acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, o que a diretoria vai resolver e o próprio empresário dele. E aí o Santos pode ter o seu primeiro reforço depois do início do campeonato, com a chegada do Gabigol, do Gabriel Menino, a chegada do Michael vai dar, né, um outro reforço importante que o Santos precisa. O Santos não tem um jogador pelo lado esquerdo que possa fazer o trabalho com a saída do Guilherme. Muita gente fala, pô, estamos sentindo saudade do Guilherme, né? Por quê? Porque não tem ninguém ali que está resolvendo o problema. Pelo menos o Guilherme, mal ou bem, ele acabava resolvendo. Então, vamos ver se o Michael acerta para poder fazer parte do elenco do Santos daqui para frente. Tá bom? Bom, vamos acompanhar o jogo de amanhã, estaremos atentos a tudo que vai acontecer na partida. Espero que você nos acompanhe também. Se liga sempre no canal do Baixada Esporte, porque a qualquer momento a gente pode retornar. E uma notícia boa é que Neymar deve retornar aos trabalhos. Ele faz aniversário dia 5 de fevereiro. Vocês se recordam que o ano passado, quando ele estreou, foi na época do aniversário dele? Ele voltou a jogar no dia do aniversário dele? Pode acontecer agora também. Só que os 2 jogos que nós vamos ter aí no aniversário não dá na data, mas dá perto da data. É o jogo com o São Paulo, né? São 2 jogos que o Santos vai fazer com o São Paulo. Um pelo Campeonato Paulista e o outro pelo Campeonato Brasileiro. E ainda tem o Noroeste lá em Bauru. Mas provavelmente, olha, eu estou acreditando que o Neymar estreia de novo esse ano contra o time do Tricolor. Isso pode acontecer porque ele mesmo disse que está muito bem e o departamento médico do Santos também já confirmou que o Neymar se recuperou da cirurgia e agora a recuperação apenas é o trabalho que ele vem fazendo na parte muscular e também no condicionamento físico, tá bom? Vamos ver se ele volta, hein? Tá precisando mesmo voltar ao time do Peixe. Meus amigos, um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esquece de dar o like aqui, fazer a inscrição no nosso canal. É sempre muito importante você participar, receber as nossas notificações para saber tudo o que acontece no dia a dia do alvinegro mais famoso do mundo. Um beijo no seu coração, fica com Deus e um ótimo final de semana, hein? Tá bom? Um abraço. Aqui, bancada vibrando.